Olá pessoal, o meu nome é Mariano e moro em Goiânia. Eu vou relatar para vocês uma situação terrível que enfrentei em uma noite de trabalho. Eu sou Uber há 3 anos e, apesar de muito mais perigoso, eu escolhi o turno da noite para trabalhar, de uma vez que a região onde eu moro tem muito mais movimentação à noite. Certa noite, já se passava das 23 horas, quando eu recebi um chamado de um rapaz para levá-lo de um certo bairro até uma vila mais distante da cidade. Eu, sem desconfiar que aquela seria a pior noite da minha vida, prontamente aceitei a corrida. Chegando no local onde o rapaz me esperava, eu percebi que se tratava de um homem de meia idade. Ele devia ter por volta dos seus 50 anos. Ele estava muito bem vestido e foi logo se apresentando. Ele me disse que se chamava Adriano. Eu perguntei a ele o ponto exato onde teria que deixá-lo e ele me respondeu que estava indo até uma vila. Vila essa que ficava bem distante da cidade. Então eu logo comecei a desconfiar, pois ele me passou o local muito evasivamente. Sabe quando a pessoa te responde sem querer dar a resposta certa? Então, foi exatamente isso. Quando estávamos praticamente chegando, passando por uma estrada deserta, ele me pediu para estacionar, pois estava muito apertado e precisava tirar água do joelho. Eu confesso que ali eu já comecei a ficar apreensivo e com muito medo de ser assaltado. Ele desceu do carro deixando a porta de trás aberta e se enfiou no meio do mato. Então eu peguei a minha arma que eu deixo escondida embaixo do banco e já deixei ela do lado da minha perna. Enquanto eu aguardava o tal Adriano, que havia sumido na escuridão, eu comecei a ouvir uns ruídos estranhos. Era como um galopar de cavalos e logo em seguida ouvi um uivo de assustar. Na hora eu gelei. Eu pensei em dar partida no carro e sair, mas ao mesmo tempo eu tive medo de deixar o passageiro para trás. Então, morrendo de medo, eu dei um jeito de fechar a porta de trás e tranquei todas as portas e fiquei aguardando. Alguns minutos depois, eu já estava apavorado e suando frio. Então eu percebi que aquela viagem realmente não era coisa boa. Então, quando eu fui dar a partida no carro para sair, eu vi 2 olhos brilhantes que se aproximavam no meio da escuridão. Pela altura, eu pensei que se tratava de um cachorro de porte grande. Quando eu fui arrancar com o carro, aquele animal começou a correr na direção do veículo e, para não atropelar o bicho, eu freiei e fiquei observando praticamente cara a cara aquilo andando de um lado para o outro, mas eu não conseguia identificar o que era. Parecia sim muito com um cachorrão peludo. Então eu resolvi acender todos os faróis do carro, que a essa altura eu nem lembrava que existia, tamanho era o meu medo. Realmente era um bicho bem grande, mas ele estava longe de ser um cachorro comum. Ele era todo escuro, com os olhos avermelhados e presas que saltavam para fora da boca. A sua face deformada lembrava uma mistura de gorila com um porco do mato. Aquilo era realmente assustador. Nessa hora, eu não pensei 2 vezes e acelerei. O meu carro chegou a derrapar, levantando poeira, quando eu passei por aquele ser. Ele pulou sobre o meu carro, me fazendo, até certo ponto, perder um pouco do controle do carro e bater no barranco. Nisso, aquele ser se jogou na janela do meu lado e, com o seu peso, ele quebrou o vidro e botou praticamente metade do corpo para dentro do meu carro e começou a morder o meu braço. Eu gritava de dor enquanto tentava me defender daquele ser que fedia carniça. Foram alguns minutos nesse desespero, até que, mesmo muito ferido, eu consegui pegar a minha arma que estava caída no assoalho e atirei sem rumo, o que fez com que aquela criatura saísse correndo pela escuridão novamente. Quase sem força no braço esquerdo por estar praticamente dilacerado e perdendo muito sangue, eu consegui dirigir e sair dali e fui embora. Até que, certo ponto, eu encontrei algumas pessoas na rua e pedi ajuda e desmaiei. Quando eu acordei no dia seguinte, eu estava internado em um hospital. Quando me perguntaram o que havia acontecido, eu disse que tinha sido atacado por um animal e passei a descrição do bicho. Eu percebi no ar um ar de deboche por parte da equipe médica, mas desconsiderei de uma vez que se alguém me contasse alguma coisa semelhante, eu também não acreditaria. Enfim,
Eu recebi alta do hospital alguns dias depois, pois o estrago que foi feito foi muito grande, e então voltei para casa achando que o pesadelo havia acabado, mas eu estava enganado. Quando o guincho veio buscar o meu carro para levar para a funilaria, eu me lembrei de tirar uns pertences de lá e acabei encontrando a carteira do tal Adriano e junto dela uma espécie de amuleto muito macabro e junto também umas presas estranhas. Eu me lembrei na hora do ocorrido. Então eu peguei a carteira e entreguei na delegacia da minha cidade e os objetos estranhos eu joguei no lixo. Algum tempo depois, eu estava em casa ainda me recuperando dos ferimentos quando eu ouvi um barulho. Era como se alguém tivesse pulado dentro do meu quintal. Logo em seguida, os gritos do meu cachorro como se algo tivesse o atacando. Imediatamente, eu peguei a minha arma e saí para ver o que estava acontecendo. E me deparei com o meu cachorro todo ensanguentado e caído na porta, e aquela criatura novamente tentando me atacar. Quando aquele ser pulou sobre mim, eu atirei e acertei bem no meio do peito. Antes de morrer, um tempo depois, aquilo começou a virar uma espécie de humanoide e começou a falar. Por incrível que pareça, ele estava me agradecendo por eu ter dado fim na sina dele. Quando a polícia chegou, ele estava completamente normal e pude ver com clareza que se tratava do tal Adriano. Os policiais não entenderam o motivo dele estar nu, e eu expliquei que ele havia pulado o muro e ferido meu cachorro, e que logo em seguida, mesmo mandando ele sair, ele veio para cima de mim e, infelizmente, a fatalidade. Tudo foi registrado como tentativa de furto por uma pessoa com possíveis problemas mentais e legítima defesa da honra. Eu, incrédulo com tudo que tinha me acontecido, procurei informações em um terreiro próximo de casa e me informaram que aquilo era um lobisomem, que havia sido enviado para me matar por uma ex-companheira minha, uma coisa muito louca. Logo me veio em mente a minha ex. Ela nunca superou o término do nosso noivado e vivia me perseguindo. Então eu resolvi me mudar da cidade e nunca mais tive notícia dela. Eu, que nunca acreditei em nada sobrenatural, hoje vivo com medo de outra criatura daquela cruzar o meu caminho para me matar. O meu cachorro, por sorte e graças a Deus, sobreviveu, mas eu nunca mais trabalhei de Uber à noite. Hoje eu faço terapia e uso vários medicamentos, tanto para não enlouquecer, como também para o meu braço, que nunca mais foi o mesmo. Bom, amigos, essa foi a minha história. Se puder lhe dar um conselho, nunca duvidem da existência do sobrenatural e principalmente da maldade do ser humano. Muito obrigado por essa oportunidade e uma boa noite.